Olá pessoal, tudo bem? Lembram-se dessa figura aí? A árvore da vida que vimos na aula 2 de taxonomia? Bem, a partir de agora, nas próximas aulas veremos somente esse ramo aí, os metazoários. Nesta primeira aula veremos filogenia, alguns aspectos embrionários e simetria. Vamos lá? Os animais ou metazoários devem ter tido como primeiro ancestral um protozoário, ser unicelular que se dividia e as células resultantes não se separavam. Então surgiu a pluricelularidade ou multicelularidade. E milhões de anos depois, os primeiros animais, entre eles os poríferos. Agora, quais são as características que surgiram depois de poríferos e deram origem aos selenterados, que são o segundo filo? Quais características surgiram depois de selenterados que deram origem ao terceiro filo, que são os plateumintos? E assim por diante, aos nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e os cordados, que são o grupo mais complexo dentre os animais. Muito bem, este é o assunto das próximas aulas, os filos animais. Alguns taxonomistas trocam a ordem desses dois grupos aí, molusco com anelídeo, mas a maioria dos vestibulares ainda cobra que anelídeo surgiu antes de molusco. Vamos aos aspectos embrionários. A fecundação dá origem ao zigoto, que começa a se multiplicar e em cerca de uma semana o embrião chega na fase chamada de gástrula. Existe uma abertura no embrião que é chamado de blastóporo, que é a abertura do intestino primitivo. Observe, tem a cavidade que é o intestino primitivo, o arquênteron, e o blastóporo ou dá origem à boca ou dá origem ao ânus. E baseado no destino do blastóporo, classificamos os animais desta forma. Se o blastóporo vira a boca, chamamos os animais de protostomados ou protostômios. Se o blastóporo origina o ânus, a boca surge depois no desenvolvimento embrionário. Então os animais são chamados de deuterostômios ou deuterostomados. Continuando. Se cortarmos a gástrula, veremos que existem dois grupos de células. Um revestindo o embrião internamente em amarelo, e outro revestindo o embrião externamente em roxo. Mais tarde surge um terceiro folheto embrionário, ou tecido embrionário. Em cerca de um mês, o embrião chega à fase chamada de neurula, e conseguimos ver três tecidos embrionários. Temos aqui o sistema digestório, e em amarelo, revestindo o embrião por dentro, o tecido chamado de endoderme. Revestindo o embrião por fora, temos a ectoderme, e no meio, em laranja, temos a mesoderme. São os três tecidos embrionários. A mesoderme também forma uma bolsa cheia de líquido chamado de celoma. Baseado na presença dos tecidos embrionários, os animais são classificados em animais sem tecidos verdadeiros, que é o caso dos poríferos. Se os animais têm ectoderme e endoderme, eles são chamados de diblásticos. E se eles têm os três tecidos, ectoderme, mesoderme e endoderme, são chamados de triblásticos. Baseado na presença de celoma, pseudoceloma ou nenhuma das duas cavidades, classificamos os animais em acelomados, se não tem cavidades embrionárias, pseudocelomados, se tem pseudoceloma, e celomados, se tem celoma verdadeiro. Os folhetos embrionários são tecidos que dão origem aos órgãos e sistemas do animal. A ectoderme dá origem, por exemplo, ao sistema nervoso, então animais que têm ectoderme têm sistema nervoso. A endoderme dá origem, por exemplo, ao sistema digestório, portanto, animais com endoderme têm esse sistema. A mesoderme dá origem, por exemplo, ao sistema excretor. Então, animais com mesoderme têm sistema excretor. Já animais que não têm tecidos embrionários não têm sistema algum. É o caso dos poríferos. E por último, vamos à simetria. Observe o ser humano aí na sua tela. Se o cortarmos deste modo, teremos dois lados. Dois lados iguais? Não. Por quê? Por exemplo, a maior parte do fígado fica do lado direito, a maior parte do coração do lado esquerdo. As mãos e pés são imagens espelhadas, portanto os dois lados são semelhantes, mas não iguais, então podemos dizer que eles são simétricos. E o plano de corte é chamado de plano de simetria. Existe outro plano de corte ou de simetria que divide o ser humano em dois lados simétricos? Pode pausar o vídeo e pensar na resposta. Não, né? Então, quando existe somente um plano de simetria, falamos em simetria bilateral. A planária também tem simetria bilateral. Vamos ver agora uma anêmona, vista de lado desta forma e vista de cima desta forma. Se traçarmos este plano de corte em azul, que visto de cima ficaria assim, em quantos lados dividimos a anêmona?
2, né? Se traçamos agora esse plano em laranja, que visto de cima fica assim, pensando só no plano laranja, de novo, 2 lados. Então, na verdade, animais como a anêmona têm mais de um plano de simetria. E animais com mais de um plano de simetria, falamos que tem simetria radial. Há também animais que não têm plano de simetria, que é o caso dos poríferos. Bom, pessoal, é isso por enquanto. Assistam a próxima aula sobre poríferos e quinidários. Abraços e até mais.